Aula de Biologia 2.0 agora, teste 2. Aquele de sempre, boa tarde a todos. Nome, número, série no chat. Hoje acredito que a aula seja um pouco mais sucinta. Tivemos um pequeno probleminha no som aí, mas já resolvido. Já sei o que aconteceu. Todos vendo a minha tela? Estamos vendo, sim. Beleza, então. Então, dando continuidade ao nosso assunto hipóteses de origem da vida. A gente comentou um pouquinho na aula anterior sobre a visão religiosa, né? A visão não científica dessas hipóteses. A gente falou um pouquinho sobre questões relacionadas a mito, a crença, a hipóteses, teorias científicas. Eu vou apresentar para vocês algumas hipóteses e como elas foram levadas em consideração na origem da vida. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou falar sobre essa hipótese desses dois cientistas chamados Oparin e Haldane, né? Eles fizeram experimentos ou elaboraram essa hipótese, fizeram experimentos não, elaboraram essa hipótese de forma separada, apesar de ser o nome conjunto, eles trabalharam de forma separada e as conclusões que eles chegaram, ou as evidências que corroboravam a hipótese deles, foram parecidas, por isso que a gente estuda junto. Tanto o experimento, a hipótese de Oparin, quanto o Haldane. Se a gente lesse os trabalhos específicos de cada um, eles fizeram em lugares diferentes e chegaram a conclusões parecidas, né? Por isso, essa é a hipótese que a gente leva mais em consideração para a origem da vida no nosso planeta, ou a origem da vida no universo. Para a gente entender a origem da vida, a gente precisa se colocar num planeta muito diferente do planeta que a gente tem hoje. Um planeta onde eu tinha uma superfície terrestre extremamente quente, onde recebia raios solares diretos, não tinha um filtro de uma camada de ozônio ou de uma camada de gases. Então, a luz do Sol vinha direto no planeta, sem esse filtro. Essa radiação, ela impactava diretamente na superfície terrestre. Eu tenho um ambiente onde muitos vulcões ativos e entrando em erupção constantemente. E eu tenho, com esses vulcões, vapores de água emergindo, né, ou saindo, vindo para a superfície. E com esses vapores de água, eu tenho uma série de descargas elétricas. Então, eu tenho vulcão entrando em erupção, raios e trovões, e um sol batendo luz diretamente no planeta. Então, o planeta Terra é um planeta inóspito. Um planeta que, para todos os efeitos, se a gente for imaginar, era incompatível com a vida, né? Quem é que consegue viver num lugar onde a luz solar bate direto
não tem filtro de gases nenhum, vulcões entram em erupção e muita descarga elétrica. Mas, graças a essas condições, que no primeiro momento parecem impossíveis de ter vida, graças a essas condições é que a gente tem vida hoje, segundo essa hipótese de Oparin e Haldane. Era tudo para não ter vida, todas as condições incompatíveis com a vida fizeram com que a vida se estabelecesse no nosso planeta. Então, eu tinha uma atmosfera, que a gente chama de atmosfera primitiva, com gases, inclusive nocivos, né? Por exemplo, para o ser humano. A amônia e o metano, por exemplo, são nocivos. Então, eu tinha amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. Lembram-se, vocês conseguem se lembrar das moléculas essenciais para a vida? Da sigla? Quais são? Alguém lembra? É o Chomps, professor. Já falei. O Chomps. Exatamente. Ó, não tenho Chomps ainda aqui, mas já tenho CHON. Já tenho moléculas, o hidrogênio livre aqui, mas aí eu já tenho o hidrogênio ligado a moléculas de carbono, eu já tenho o hidrogênio ligado a moléculas, não, a átomos, né, de carbono, já tenho o hidrogênio ligado a átomos de oxigênio, já tenho o hidrogênio ligado a átomos. Tudo bem? Estão ouvindo? De nitrogênio. Então, eu já tenho uma atmosfera criando gases com uma complexidade maior do que os elementos químicos livres. Então, eles já começam a se agrupar. Então, segundo Oparin e Haldane, esses elementos, amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, em condições de alta temperatura, de descargas elétricas e de radiação, fizeram com que essas moléculas elas fossem se reagrupando, ou se reorganizando, cada uma delas de uma forma específica, de tal forma que, em algum momento, algumas delas deram origem ao que a gente conhece hoje como aminoácidos. Tudo bem? Mas vamos por partes nessa explicação. Então, vamos falar primeiro aqui só do vapor d'água. Qual que era a importância da água nesse ambiente? A água era extremamente quente, por isso que a gente fala de vapor d'água. Formava-se uma quantidade imensa de nuvens, e essa precipitação fazia com que a chuva, né? A chuva mal atingisse o solo e já evaporasse novamente, por conta das altas temperaturas do planeta. Mas esse processo cíclico acontecendo por muito tempo, em algum momento o planeta começou a receber água na sua superfície. E isso foi fazendo com que, pouco a pouco, a temperatura do planeta fosse baixando. Para vocês entenderem isso que eu acabei de falar, é o seguinte. Imagine uma frigideira bem quente, muito quente, onde você pinga uma gota d'água. O que acontece com essa gota d'água? Evapora, né? Evapora. E se eu pingar constantemente uma gota, 2 gotas, 3 gotas, 5 gotas, 100 gotas, um copo d'água, 1 litro d'água, eu vou diminuindo pouco a pouco a temperatura da frigideira, um pouco da água vai continuar evaporando, mas um pouco da água vai permanecer na frigideira. Tentem transportar isso para isso acontecendo em um planeta.
em algum momento, alguma quantidade de água, por menor que fosse, ela foi conseguindo se fixar no planeta e, pouco a pouco, diminuindo a temperatura dele, o que foi importantíssimo, né? Beleza? Aí, eu tenho uma quantidade de água, de vapor, pouco a pouco diminuindo a temperatura, então eu já tenho um pouco de água na forma líquida, além dos vapores. Eu tenho um monte de descarga elétrica, de raios atingindo diretamente o solo, e eu tenho descargas de radiação ultravioleta do Sol. Esses 3 elementos básicos, eletricidade, radiação e água, fizeram com que esses elementos aqui, carbono, hidrogênio e nitrogênio, fossem se rearranjando ou se organizando de formas diferentes. Imaginem assim, eu tenho uma caixa de Lego, onde eu posso pegar uma quantidade X de peça e organizá-las de formas diferentes. Eu posso pegar, sei lá, 10 retângulos, juntá-los e fazer uma estrutura. Com 10 retângulos idênticos, eu consigo fazer uma estrutura diferente. Mas ainda assim serão peças de Lego. Tudo bem essa analogia? Sim. Beleza, né? Então, essas estruturas que foram sendo formadas por esses gases, essas estruturas um pouco mais complexas, a gente dá o nome de coacervados, que nada mais são do que estruturas parecidas com as estruturas que formam as nossas proteínas hoje, os aminoácidos. Lembram? Lembram-se dos aminoácidos? Vários aminoácidos juntos formando uma proteína? Sim, sim. Então, esses coacervados, que são esses aminoácidos que a gente, ou estruturas semelhantes a esses aminoácidos, eram rodeados por água em estado líquido agora. E isso que se formou, alguns livros chamam de sopa primordial. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. O caldo primordial. Então, eu tinha superfícies com água, com um monte de coacervados ou aminoácidos espalhados. E esses aminoácidos continuaram se juntando, como se eu pegasse os meus grupos de Lego, que eu já montei vários diferentes, e fosse juntando eles em estruturas cada vez mais complexas. Até que em algum momento, não pensem nisso num salto, tá? São milhares de anos para cada situação acontecer. Esses coacervados, eles se tornaram tão complexos a ponto de terem a capacidade de se autoduplicar. Eles possuíram uma capacidade, esses agrupamentos, ou essa complexidade foi tão grande que eles passaram a ter uma capacidade de formar um outro coacervado igual a ele, idêntico. E a partir desse momento a gente começa a ter o que a gente chama de vida, que é um ser vivo capaz de passar o seu material para a geração seguinte. Deixa eu voltar aqui, ainda não. Até aqui, tudo bem? Ou não? Tudo. Tranquilinho, né? Aí é o seguinte, isso tudo foi descrito por 2 cientistas, então eles fizeram isso de forma teórica. De acordo com as evidências apresentadas, né, por outros estudos,
da frase do Isaac Newton, né, que ele diz que só chegou onde chegou porque ele estava sobre ombros de gigantes. Então, eu pego estudos antigos e começo a pensar assim, o cientista X descreve, através de evidências, que o planeta era basicamente dessa forma, há 3,6 bilhões de anos atrás. Aí o outro fala das características dos aminoácidos comuns aos seres vivos. E ele foi juntando essas informações de estudos anteriores, aliás, os dois fizeram isso, e chegaram a essas conclusões. Tudo isso de forma teórica, experimental. Então, ele descreveu como ele acreditava que a Terra poderia ter dado a vida, né, ou surgido a vida no nosso planeta. Então, nesse momento aqui, dos coacervados da sombra primordial passar a se autoduplicar, é o único momento onde a teoria da abiogênese pode ser colocada. Lembra da abiogênese? Deixa o professor de biologia feliz. Vai, diga. É a ideia de que a vida pode surgir a partir de alguma coisa que não tem vida. Exatamente. Então, exatamente, deixou o professor de biologia feliz. Os conservados não eram vivos, e em algum momento eles passaram a se autoduplicar. Então, a teoria abiogênica aqui ela até faz um certo sentido, né? Existia um start de algo não vivo para algo vivo. Mas, a partir daí, foi sempre ter uma vida pré-existente. Sempre biogênico. Mas aí, beleza, o professor explicou a hipótese teórica do Oparin e do Haldane. Para que essa teoria fosse ou corroborada ou refutada, outros dois cientistas, né, ou para que se confirmasse o pensamento ou trouxesse mais evidências para o pensamento do Oparin e do Haldane, para dizer assim, não, tudo do jeito que eles estavam pensando está errado, surgiram outros dois cientistas, o Urey e Miller. O que esses dois cientistas fizeram? Eles simularam o planeta em laboratório. Então, eles criaram esse experimento que simula o que aconteceu no planeta. Então, o que ele fez, basicamente? Aqueceu, vou mostrar aqui de forma simples e depois aqui de forma mais complexa. Ele aqueceu a água para a água se tornar vapor, certo? Ele colocou descargas elétricas para simular as descargas elétricas dos raios. Então, eu tenho temperatura vindo dos vulcões, eu tenho a temperatura vindo do Sol, e eu tenho as descargas elétricas vindo dos raios. Dentro desta parte do aparelho, juntou o vapor de água, ele colocou elementos como carbono, hidrogênio e oxigênio, né, metano, água, né, que veio do vapor, gás carbônico e amônia, passou pelo condensador, ou seja, por um resfriador, que foi o que aconteceu no nosso planeta com a chuva. Então, a água no estado líquido conseguiu diminuir a temperatura, e, por fim, aquilo que estava com uma temperatura mais baixa veio por essa câmara aqui. O resultado que o Urey Miller teve foi muito parecido com o descrito pelo Oparin e pelo Haldane. Os elementos químicos que saíram desse experimento eram elementos muito parecidos com os conservados lá do início. Muito parecido com os aminoácidos que nós temos hoje. Então, esse experimento veio para tentar
ou veio para corroborar com aquilo que o Haldane e o Parin estavam pensando. Então, foi um estudo que trouxe ainda mais evidência para que diga que o planeta Terra surgiu, a vida no planeta Terra surgiu graças às características específicas que o nosso planeta estava passando naquele momento. Os gases que estavam presentes nele, as descargas elétricas por conta do regime de chuvas, né, do vapor de água, o fato de a radiação vir direto para o planeta e as altas temperaturas fizeram com que esses gases presentes se reorganizassem, se reagrupassem em coacervados que deram origem às características que a gente tem no nosso planeta. Beleza? Então, olha que sensacional. Um cara pensou, ou dois caras pensaram, vieram outros dois cientistas, criaram um experimento, e esse experimento foi ao encontro da hipótese que eles pensaram. Mas isso na ciência nem sempre é o comum. Poderia ser que um experimento de Urey-Miller desse um resultado diferente aqui, que fizesse com que a hipótese do Oparin do Haldane fosse totalmente descartada. E outras hipóteses teriam que ser levantadas. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Pergunta? Lamúria? Não? Vamos encarar o silêncio como sim, então. Que está tudo ok. Então, vamos lá. Mas uma pergunta que surge, e que sempre surge, é a seguinte. Mas e o primeiro ser vivo? Ou os primeiros seres vivos? Eles eram capazes de produzir o próprio alimento ou eles se alimentavam de outra coisa? Né? Então, isso a gente ainda não tem uma hipótese firme, né, ou com grandes evidências. Nós temos tanto cientistas que defendem que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir o seu próprio alimento, como as plantas fazem, por um processo parecido com a fotossíntese, e outros defendem que não, que os primeiros seres vivos não eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles se alimentavam de outras coisas. E eu já vou explicar como é que isso funciona. Vocês conseguem entender isso que eu acabei de falar? Ou não? Não? Agora eu tenho medo de dizer que isso é um sim. Então vamos lá. Lembra lá dos coacervados, aminoácidos, capacidade de multiplicação, de autoduplicação. Essa autoduplicação foi se especializando cada vez mais e deu origem aos primeiros seres vivos, né, que o processo evolutivo vai gerar, né, essa quantidade de biodiversidade que nós temos no nosso planeta. Mas e esses primeiros seres vivos? Eles eram capazes de produzir o seu próprio alimento ou eles se alimentavam de fatores externos, né? Existem duas hipóteses que tentam explicar essa situação. A primeira delas é dizendo, não, os primeiros seres vivos eram autótrofos, que é a hipótese autotrófica. E uma outra hipótese diz, não, os primeiros seres vivos eram heterótrofos, né, que é a hipótese heterotrófica. Vou falar de cada uma delas a seguir. Então, vamos lá. A hipótese heterotrófica ou heterótrofa diz o seguinte: esses primeiros seres vivos, eles não eram complexos o suficiente para ter condições de produzir o próprio alimento deles. Portanto, eles captavam energia ou matéria orgânica através da fermentação,
A fermentação é um processo de quebra de moléculas, por exemplo, a molécula da glicose, na ausência de oxigênio, o que é uma evidência a favor dessa hipótese, porque não tinha oxigênio disponível, ou oxigênio suficiente disponível nessa atmosfera primitiva da Terra. Então, acredita-se que, por exemplo, eles tiravam energia da fermentação de compostos que estavam nessa sopa primordial aí do nosso planeta. Tudo bem? Ou não? Tudo bem. Tudo bem. Então, assim, porque quando a gente define heterotrófico, a gente fala assim, quando se alimenta de outro ser vivo. Mas na hipótese heterotrófica, ele não está dizendo assim, se alimenta de outro ser vivo. Ele se alimenta dos compostos que estão disponíveis ali naquela sopa primordial. Alguns compostos passam por processos químicos de decomposição e que não precisam necessariamente do oxigênio, como, por exemplo, a fermentação. É possível que a glicose seja quebrada e libere energia na ausência de oxigênio. É o que acontece no processo de fermentação. E esses primeiros seres vivos eram capazes de absorver essa energia liberada desse processo da fermentação e eram capazes de se alimentar ou de ter energia para si próprio. Beleza? Já a segunda hipótese, a hipótese autotrófica ou autótrofa, é a hipótese que diz que esses seres vivos rudimentares, esses seres vivos que estavam dispersos nessa sopa primordial, eram capazes, sim, de produzir o seu próprio alimento. Por um processo similar ao processo de fotossíntese, que é um processo chamado quimiossíntese. É o processo pelo qual o ser vivo é capaz de produzir energia da ausência de luz. Então, eu tenho alguns tipos de bactérias que vivem em fontes que a gente chama de fonte hidrotermal, que seriam vulcões submarinos. E esses vulcões submarinos, eles liberam água quente e alguns tipos de metais dispersos na água, e esses seres vivos, eles existem até hoje, eles são capazes de sintetizar energia vindas dessas fontes hidrotermais. É uma evidência a favor dessa hipótese autótrofa. E esses seres vivos, logo, foram tomando um grau de complexidade maior, dando origem às bactérias fotossintetizantes e dando origem ao restante da nossa biodiversidade. Então, nós temos tanto uma hipótese onde os primeiros seres vivos eram autótrofos, então eles captavam a energia vinda de outros processos químicos, como eu tenho a hipótese autotrófica, que não, esses primeiros seres vivos desenvolveram a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Beleza? Tranquilo e calmo? Hoje a aula vai ser, ou foi, tranquilíssima, curtíssima. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um mapa mental resumidão, super simples para vocês. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vulcão. Aumentando a temperatura do planeta e liberando gases na atmosfera. Eu tenho luz do Sol aumentando a temperatura do planeta e mandando raio ultravioleta para a superfície terrestre.
eu tenho vapor de água em forma de nuvem, tentando, não é consciente, né, logicamente, tentando diminuir a temperatura do planeta, ou seja, precipitar, né, cair, deixar do estado de vapor para o estado gasoso e vir para o estado líquido, e esse vapor de água descarregando muita energia elétrica ou muita descarga elétrica na superfície. Essa superfície, onde eu tenho um monte de hidrogênio, um monte de nitrogênio, um monte de amônia e um monte de metano. Então, eu tenho amônia, metano, hidrogênio e nitrogênio, chão, o fósforo ainda não entrou na parada, chão. Eu ia colocar o P aqui. Mas nós temos o chão, eles vão se organizando e reorganizando em moléculas cada vez maiores e mais complexas, por exemplo, a glicose, ó, C6H12O6. Com esses 3 átomos aqui, se eu tiver 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, eu consigo formar uma molécula de glicose, por exemplo. Então, essas moléculas foram aumentando de grau de complexidade cada vez maior, foram se reagrupando no seu Lego e dando origem a moléculas orgânicas maiores, né, como os aminoácidos, os açúcares, por exemplo, como a glicose, os ácidos graxos que dão origem às gorduras, enfim. Elas foram aumentando de complexidade. Essas moléculas maiores deram origem aos primeiros ácidos nucleicos, ou o primeiro ácido nucleico, que é o RNA. Certo? Lembra lá, RNA, uma fita, com as bases nitrogenadas. Lembra-se disso? Lembro. Beleza. Então, aqui eu já tenho o fósforo, ó. Porque o RNA se liga por moléculas de fósforo. E um dos gases liberados aqui é o enxofre, mas ele não entrou aqui ainda na jogada, ele vai entrar mais para frente. Ele vai se ligar a outros seres vivos ou a outras moléculas mais complexas mais para frente. Aí forma os enxofres que eu falo para vocês sempre. Esse RNA ou esses RNAs foram se reagrupando, se rearranjando de novo. Legos cada vez maiores ou cada vez mais complexos, dando origem ao ancestral comum ou aos ancestrais comuns de todos os seres vivos, as primeiras bactérias, as arqueobactérias. E, de novo, essas arqueobactérias, por pressão do ambiente, por processos adaptativos, deram origem aos seres eucariontes que a gente conhece hoje. E esses seres eucariontes, por pressão do ambiente, por pressão reprodutiva e por questões de adaptabilidade, deram origem à nossa biodiversidade que a gente conhece hoje. Então, se a gente traçar um paralelo, uma linha de nós, seres humanos, para trás, a gente vai chegar aqui. Então, vou fazer uma relação com a Bíblia, todos somos irmãos? Tem razão. Né? Em algum momento, temos algum grau de parentesco. Mas temos, em algum momento, um grau de parentesco com qualquer ser vivo no planeta. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Pergunta. Lamúria. Não?
Prometi que a aula ia ser curtinha, porque eu sei que vocês estão cheios de live por conta da reorganização, né? O feriado é bom para descansar, mas aí ele aperta o nosso cronograma. Então, eu quis fazer algo um pouquinho mais curto hoje, mais leve. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Próxima aula a gente vai entrar nas teorias evolutivas. Então, isso aqui precisa estar muito bem fixado. Vocês precisam compreender que as coisas no planeta não aconteceram de um salto, ou um salto, uma hora era uma coisa e outra hora era outra. Então, elas foram acontecendo passo a passo. Então, aquela imagem, eu até tinha colocado ela no slide, na aula anterior, do macaquinho vindo para o ser humano. A gente vai explicar ela, eu vou falar sobre ela um pouquinho nas nossas próximas aulas, que não foi que um chimpanzé deu origem ao ser vivo, então, tirem isso da cabeça desde já. Tirem da cabeça que essas coisas precisam fazer algum sentido, ou ela precisa vir ao encontro daquilo que eu já penso. A ciência não é assim. Ela é contra-intuitiva. Eu penso uma coisa, a ciência pode vir e falar, não, mas o que você pensa, só você pensa que é assim. Existem evidências que mostram o contrário. Beleza? Tranquilo e calmo? Posso me despedir? Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu terminar a gravação aqui. Todo mundo colocou nome, número e série no chat. Eu acho que eu coloquei, peraí. Coloquei. Se não colocou, coloca de novo, meu querido. Aqui. Coloquei. Valeu, professor. Falou. Tchau, professor. Falou, galerinha. Aula curtinha. Bom descanso para vocês na sexta. Pode pá. Falou, tchau, tchau. Tchauzinho.